Fala meus amigos, por aqui Dom Emanuel, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu tenho o prazer de ter a presença aqui do César Adames, um dos ícones em conhecimento de charutos e bebidas aqui do Brasil e no mundo também, né? Seja bem-vindo, César. Obrigado aí pelo convite. Show de bola. César, quero agradecer de verdade você estar aqui, você sabe que o canal aqui ainda no YouTube ainda não está assim muito grande, então é muito importante ter a presença de um cara que nem você aqui. E a gente está aqui para bater um papo, cara. Eu queria que as pessoas conhecessem aí um pouco da sua história e quem era o César também antes de se envolver com o mercado de charutos e bebidas. Você pode falar um pouco? Bom, mas vamos... É importante. Trouxe aí um charutinho para você, tá? Recebi o seu, ainda não degustei, tá guardado, mas eu trouxe o meu Daneman lá do projeto, o seminário que o pessoal está fazendo. É muito legal, uma oportunidade única, fica a dica aí para vocês participarem, porque é uma oportunidade muito legal de você, em primeiro lugar, entender todo o processo de elaboração do charuto. E depois também, óbvio, no final você vai produzir o seu charuto e se você achar legal, você acaba pedindo ali algumas caixas e tudo. Então, esse é o ponto legal. Mas a visita, o tour como um todo, vale muito a pena, tá? Então vamos lá. O último vídeo que eu lancei foi sobre esse tema do seminário de imersão, falando do meu charuto, falando do seminário. É incrível, realmente. Eu degustei faz tempo um desses que já tinha me dado. Eu já tinha te dado tempos atrás, agora ele já está... Posso dizer que um pouquinho envelhecido, porque eu participei da primeira turma, que foi pré-Covid, literalmente, né? A gente foi para lá começo de março, e aí veio todo o negócio depois. Então, a gente está falando de 2020, né? Sim. 2020, até o charuto ficar pronto, então já estamos quase no final de 2022. Dá para dizer que é um charuto de 2 anos aí de guarda, de envelhecimento, né? E eu ouvi falar muito bem, você sabia? O pessoal falou também, mas eu sempre digo o seguinte, em primeiro lugar, tabaco Daneman, que a qualidade dispensa comentários. Em segundo lugar, torcedoras, as mulheres que enrolam o charuto lá na Daneman, que são espetaculares. E aí, cara, aí é só você pegar, empilhar umas folhas diferentes de uns anos aí, vai que o pessoal gosta, mas é importante sempre você dar o mérito a quem merece. Com um bom tabaco, uma boa torcedora, dificilmente você consegue errar. Às vezes erra. Você pode errar na mão, fazer um charuto forte demais, suave demais, mas aí também é muito do gosto de cada um, né? Com certeza. Eu até comentei isso no vídeo, que cada piso foliar ali é responsável por uma característica no charuto. E precisa de equilíbrio, porque ele precisa queimar, precisa ter sabor, precisa ter aroma, precisa ter fortaleza. Então não dá pra falar, vou fazer um charuto muito forte, aí a queima não vai ser satisfatória. Você sabe que quando eu fui pra lá, a minha ideia era fazer um charuto mais encorpado. E aí no meio do caminho eu meio que desliguei e comecei a prestar mais atenção. E aí no final o resultado acabou tornando ele um pouco mais encorpado, comparando com o blend normal. Sim. Porque a gente utilizou outras safras mais novas, que aí, óbvio, você tem um pouco mais de potência do que a Daneman tinha no mercado, que era uma safra mais antiga, muito mais equilibrada. Quer dizer, não que os outros estejam desequilibrados, mas diferentes. Vamos assim, a palavra diferente é isso aí, tá? Mas... Aqui eu já sinto um aroma... No início aqui, um equilíbrio já maior do que quando você pega ele mais novo, né? Então essa guarda realmente ajuda, né? Querendo ou não, ajuda o tabaco, principalmente mata fina, que você usou 100% mata fina. Eu fiz igual também. O mata fina eu cheguei agora a uma conclusão. Você sabe que é muito tempo de mercado e a gente sempre tem que estudar muito. Com certeza. E às vezes criar algumas analogias. De tempos em tempos, às vezes você dá aquele momento iluminação assim que vem. E cara, eu tava pensando outro dia, fazendo uma comparação com os fumos, porque hoje uma coisa muito legal no mercado, na época quando eu comecei, muito tempo atrás, não tinha informação nenhuma. Hoje você tem muita informação, até demais. E aí, tem que saber... Exatamente. Tem que saber filtrar. Tem que saber filtrar. E isso é muito legal porque o que acontece? O povo
quer saber mais. O povo charuteiro, a Tá turma que gosta, está interessada. E aí, óbvio que no momento que você está um bom tempo no mercado, querendo ou não, você vira uma referência. Sim, com certeza. E aí o pessoal vai te fazer perguntas. E se você não se atualiza, complica um pouco. Então, hoje a gente está chegando aí num patamar de buscar mais informação sobre o tipo de tabaco, qual a região, Sim. quais as características e tudo mais. E o Mata Fina, o tabaco no Brasil sempre teve Bom, desde o tempo do Brasil Império. Sim. A bandeira lá era café de um lado, tabaco do outro. Sim, o Brasil é uma commodity que continua hoje. 95% do tabaco brasileiro vai para fora, é exportado e tal. E o Mata Fina é um tabaco que está presente em várias marcas. Arturo Fuente, Davidoff, Roy de Nicaragua, qualquer marca que você Aurora, imaginar, os Gurkha. caras utilizam. Só que tem uma coisa, eles utilizam meia folha, uma folha. Sim, Por quê? Eles já têm eles sabem que, até conversando com o Manuel Hinault, ele falou, é o tempero do nosso charuto, é o Mata Fina. Exatamente. E aí, você imagina o seguinte, se é o tempero para eles, imagina você trabalhar aqui 100% Mata Fina. Aí é um negócio que é uma explosão de sabores. E aí é uma coisa que eu estava pensando outro dia, e eu até brinquei, falando assim, olha, o nosso fumo Mata Fina é um Bordeaux. Por quê? Quanto mais tempo ele permanece, o tabaco no fardo, descansando, melhor. Sim. Por quê? Porque ele tem um potencial de guarda muito longo. É verdade. Se você pegar um tabaco Mata Fina agora, depois da secagem, depois de fermentação, e já colocar ele no tabaco e colocar à venda, ele vai estar muito potente. Com certeza. Às vezes, até dependendo, se você não fizer uma boa fermentação, um pouco amargo. Mas a potência dele, mesmo que você faça tudo bonitinho, ele é muito potente. Agora, você deixando ele passar o tempo, ele vai dar uma suavizada. Então, aí foi aquela coisa de parar e pensar, comparando com o vinho, é o mesmo esquema. Sim. Você consegue um grande Bordeaux, é um vinho para descansar e ficar muito tempo. Tem potencial de guarda. Exatamente. E aí, cara, eu acho que esse é um tabaco que é muito legal, tem potencial, e o grande desafio que a gente tem aqui, dos vários produtores, é saber como trabalhar. Sim. E o geral da Dânima, o pessoal da Dânima, a equipe toda até comenta que a gente é louco de plantar capa Mata Fina, né? Porque realmente é muito mais complicado do que algumas outras capas, né? Não é uma planta que foi feita para ser capa, né? Tem que dar até os parabéns para eles, porque é uma... Isso é um ponto bem interessante que você levantou, porque quando a gente fala de tabaco, o tabaco é dividido em 3 partes, o miolo, o capote e a capa. O miolo e o capote normalmente vêm da mesma planta, de uma mesma variedade. E a capa, a folha de capa, vem de uma outra variedade. Sim. Então você tem, por exemplo, variedades de capa, Java, você tem Camerun, você tem Connecticut, que é a grande conhecida do pessoal. Eu nunca vi alguém usar Connecticut como miolo ou como capote. A Mata Fina... Essa variedade é interessante. Fazer um puro, né? Exatamente. Fazer um puro, agora, é um negócio que também, quando você vai fazer, você tem lá, eles estiram a folha de capa, viram com o veio para cima, e aí tem um cilindrozinho que é para dar uma amaciada ali, porque o veio, ele é... Sim. Isso é mais rústico. né? Mas é um negócio... Quando eu criei meu charuto, eu também preferia usar a capa Mata Fina, porque eu queria que ficasse um negócio assim... rústico e um puro brasileiro, mas assim, com um DNA nosso, assim, eu achei interessante essa capa, apesar da Santo Antônio ser muito aromática. Sim. Mas essa daí eu acho que traz um DNA mais forte, assim, na minha opinião. Pronto. A Santo Antônio também é muito boa. Muito boa. Mas César, é isso que eu... Bom, agora vamos, né? Porque a gente tem que começar a entrevista, porque isso aqui foi aqueles, como é que é, o trailer de um outro... a intro. Um trailer de uma próxima entrevista. Sim, e verdade. Tal. Mas vamos lá. Mas aí eu queria saber, César, quem era o César Adames antes do charuto? Cara, eu entrei no mercado de charutos há 31 anos atrás. Então, posso dizer, sem revelar a idade, né? Porque esse é um segredo, assim. Eu estava no começo da vida, assim. Tinha me formado em administração hoteleira, estava no mercado, trabalhando na área de marketing ali há uns 2, 3 anos. Quando, em 1992,
A gente teve um presidente da época, que não vamos citar nomes, né? Ele abriu a importação de vários produtos que não eram permitidos aqui. E aí foi onde entra o charuto cubano no mercado. Certo. E aí, por conta de amizade, de conhecimento de uma pessoa que trabalhava numa empresa e o primo dele ia ser o importador, eu peguei, me apresenta aí o seu primo aí, cheguei e na minha cabeça, você imagina o seguinte, na época o comercial, quando se podia fazer comercial de tabaco na TV, era Hollywood, aquelas lanchas offshore. Cara no cavalo, exatamente, o pessoal aí que... Era um guerreiro. Procura no YouTube aí que vocês vão achar aquelas lanchas offshore, mulheres cara bem saudável, assim. Aí eu fiquei pensando assim, se o mercado de cigarro é isso aí, ou de charuto é Rolls Royce, mulheres de longo, smoking, festas, champanhe. Tem que entrar nessa. E aí foi que começou, e é interessante porque eu não fumava nada, nem cigarro. Olha só. E aí você imagina isso, estamos falando de 1992. Revista Cigarro Aficionado surge em 94. Internet, site, esquece. Por aí vai, 2000 e pouco, né? Para popularizar um pouco mais. Exatamente, não é nem isso. A questão também é de produzir conteúdo. Sim. Porque às vezes você coloca, não, mas internet tinha. Tinha o quê? Você tinha um site que era uma fachada ali com coisa, mas não tinha conteúdo. Eu sou dinossauro da internet também. Eu lembro que eu fazia sites em 2000. Você tinha que saber a linguagem HTML, não tinha um negócio intuitivo. Então era difícil, não era para qualquer pessoa. Na época, para você ter uma ideia, a gente tinha 2 livros: Gentle Art of Smoke, do Alfred Dunhill, e The Connoisseur Book of Cigar, do Zino Davidoff. Eram só os 2. Aí quando começou, que aí também tem uma coisa, em 94 eu te falei da Cigarro Aficionado, esse período de 92 e 94 foi um período bem interessante, foi um período calmo, tranquilo, você tinha que caçar os fumadores, descobrir onde que eles estavam, tá? Eram aqueles caras com mais idade, que fumavam os clássicos, Romeo e Julieta Churchill, Monte Cristo 4 e tal. 94, com a Cigarro Aficionado, eles começam a colocar na capa Arnold Schwarzenegger, Demi Moore, Whoopi Goldberg. E aí o americano médio falou, eu quero experimentar charuto. E aí teve o grande boom nos Estados Unidos, que óbvio, tudo que acontece nos Estados Unidos repercute pelo mundo inteiro. Com certeza. Música, e aí a coisa, foi subindo a ladeira acima, literalmente, você tendo livros sendo publicados, marcas de charutos da Nicarágua, da República Dominicana, sendo lançadas. Cuba, por exemplo, começa a ter, a partir do ano 2000, eles lançaram 5 marcas novas. Você tem Vegas Robana, Coaba, San Cristóbal de La Habana, Vegueiros, tem uma que eu estou esquecendo aí, mas foram 5 marcas aí que vieram para atender essa demanda. E foi muito legal, porque você sai daquele fumador tradicional, começa a pegar um fumador de média idade, e hoje a gente está vivenciando um público mais jovem. Você tem hoje na faixa de 25 a 30 anos. E que momento do mercado do charuto que você identificou, que você acha que foi ou responsável, vou até reformular a pergunta, o que foi o responsável por fazer com que as marcas não cubanas, principalmente no Brasil, ganhassem mais nome? Porque eu lembro que quando eu comecei a fumar lá na Tabacaria Reis, o pessoal que me assiste conhece um pouco da minha história, eu lembro que o Ricardo lá da Reis, ele só vendia brasileiro e cubano. E existia naquela época, eu senti isso em 2004, um preconceito com charutos nicaragüenses. Não, esse charuto é Nicarágua, é dominicano. Como se fosse uma coisa assim que não fosse boa, né? E que momento que você acha? Você acha que foi o conhecimento, a questão do conhecimento de internet que trouxe isso? O que você atribui? Você sabe que são... Eu fui formado na escola cubana. Sim. E fui formado na escola cubana literalmente de você receber charutos, abrir caixa, master case, tirar todas as caixas, abrir caixa por caixa para revisar, manusear, colocar na prateleira. Então, cara, não tem escola melhor do que essa, do que você no dia a dia pegar por dimensão. E é uma coisa que, bicho, hoje eu vejo uma caixa de longe, eu consigo identificar
qual é a marca, tudo por conta disso, de você estar ali trabalhou em cima disso. Carregando caixa, literalmente, que não são tão pesadas, mas carregando caixa. E aí o que acontece? Eu nunca dei muita bola para charutos da Nicarágua, da República Dominicana, até porque a oferta era muito pequena. E eu brincava, tem isso também, né? eu brincava sempre e dizia o seguinte: olha, gente, o mundo dos charutos é como um sanduíche. Você tem a parte de baixo do pão que ninguém vê, que é o charuto nacional. Sim. Que é aquele que é barato e que o cara fuma em casa e ninguém vê. E vende muito. Sim. A parte de cima do pão, bom, aí você pode ser um pão australiano, pode ser um ciabatta, pode ser um pão francês, pode ser com gergelim, etc e tal, que é o cubano. É o Coíba, Romeu e Julieta, Monte Cristo, etc e tal. O que está no miolo, você pode trocar, pode ser peixe, frango, carne, que era o quê? Naquela época era uma brincadeira que eu fazia por conta de entra e sai de charutos. A gente teve Dom Diego que entrou, saiu, Macanudo que entrou e saiu, ficou muito tempo fora do mercado. Arturo Fuente não, Arturo, essa foi uma marca que veio, ficou, Davidoff entrou, sumiu e voltou. Então aí voltando agora para a tua pergunta, por que começou isso? Porque quando você começa a ter um aumento do interesse pelo charuto, você tem o cubano, você tem o nacional e, por consequência, o brasileiro é muito curioso e também você tem aí o importador que foi muito hábil de trazer, fazer um bom trabalho, treinamento, etc e tal, e a gente está aí hoje, o Brasil, eu posso falar sem sombra de dúvidas que é o melhor lugar para se fumar charuto no mundo. Por quê? Porque a gente tem cubano que não tem nos Estados Unidos. Sim. A gente tem Nicarágua, República Dominicana, que tem nos Estados Unidos, mas tem poucos países na Europa. E a gente ainda tem de quebra todos os nacionais. Sim. Então verdade. a oferta... Aí, pessoal, a oferta, é uma boa análise isso exatamente, a oferta de charutos aqui... Ah, mas está faltando a marca X. Tá bom, mas dá um desconto. Sempre vai faltar. Sempre vai faltar. Até porque nos últimos anos aí, não sei se você concorda comigo, houve uma avalanche de marcas chegando no Brasil Sim. de uma forma que nunca foi vista. A gente que publica em nossos blogs e tal, quase mensalmente está chegando charuto, marca nova, linha nova. Então assim, a oferta realmente está muito grande. E aí se o cara sente falta de uma XYZ, aí realmente não dá para ter tudo. Até porque, pessoal, se você for pensar numa análise bem comercial, as tabacarias não vão ter como ter todas as marcas disponíveis, porque são muitas. Nossa. E o investimento normalmente é alto para você ter um estoque disso. Então eu acho que a tendência, não sei se você concorda comigo, uma análise que eu tenho feito, a tendência é um dia isso daí vai dar uma peneirada, vai ficar o que vende, o que agrada o público, e algumas coisas não vão ter espaço, porque tem muita coisa realmente, né? Quando você fala espaço, é um ponto que o pessoal tem que parar para pensar nisso. Espaço é espaço físico. Sim, é isso que eu estou querendo dizer. Você vai numa tabacaria, a tabacaria que vocês frequentam, ela está lotada de caixas de charuto. Então entra a marca X, que está ali vindo com 5 bitolas. São 5 caixas. Que eu lojista, eu não vou comprar 5, eu vou comprar 2, eu vou comprar Robusto e Toro, que são os formatos que mais vendem. Tá bom, 2 caixas. Quem que vai sair aqui da prateleira para essas 2 caixas novas entrar? É assim que vai funcionar. Então esse é um ponto. Agora, tem outro ponto também, que se a gente dá uma analisada no mercado, você vai ver que hoje a gente tem, felizmente, vários locais, tabacarias, espaços para degustar, lojas menores, tá? Que estão localizadas em regiões diferenciadas da cidade. Isso é verdade. Então o que acontece? E do país, né? E do país também. O país então, é um continente. Exatamente. Né? Então o que acontece? Nos Jardins, você tem um perfil que é muito mais cubano e alguns Nicarágua, outros República Dominicana. Sim. Você acha um ou outro nacional. Aí você vai para um bairro, você vai ver 2 ou 3 marcas cubanas, vai ver uma quantidade relativamente boa de Nicarágua e República Dominicana e muito nacional. Então eu acho que o que a gente estava falando no começo, não tem espaço fisicamente. Se você pensar na tabacaria mas X. Tem localidades e públicos diferentes. Exatamente. Isso é importante, porque é uma coisa que a gente enxerga. Cada tabacaria em cada lugar do Brasil vende mais uma faixa de preço
e tipos específicos de charuto, né? Mas realmente tem muita marca, tem muita coisa boa e tem muita coisa assim não tão boa, como tudo na vida, né? Então, o mercado de bebida, o mercado de alimentação, Sim. tudo. E você ainda tem outro fator que alguns importadores estão se dando conta disso, que é investir primeiro em treinamento para a equipe de vendas. Sim. E segundo, o famoso incentivo. Tá? Que é um incentivo, pode ser monetário, pode ser na forma de charutos, pode ser na forma de um almoço, de uma garrafa de bebida, alguma coisa. Por quê? Se eu chego numa tabacaria e eu falo, e aí, o que tem de novo? O que você sugere? Olha, esta marca aqui é muito boa, eu recomendo. Óbvio que também o cara não vai fazer uma indicação que depois vai dar problema para ele, né? Mas o funcionário da loja, ele é uma peça fundamental. Por isso que hoje o conhecimento está pedindo mais conhecimento do mercado, porque com essa gama de marcas, os novos fumadores, eu acho que o momento é muito bom para o mercado do charuto. Eu enxergo que está crescendo bastante e as pessoas estão informadas. Não lembro quem foi que comentou isso daí, uma visita dessas internacionais, e ele comentou que o público brasileiro é diferenciado, ele busca conhecimento. Sim. Ele é diferente do público americano, que ele quer fumar e acabou, não quer saber que capa que capote, que miolo, que Fortaleza. Não, eu gosto de charuto e pronto, vou fumar. E o público brasileiro tem essa diferença, se interessa, ele quer buscar conhecimento. Então, isso vai pedir conhecimento de quem está atrás do balcão vendendo, donos de tabacarias e colaboradores. E ele vai ser cobrado pelo cliente, porque o que está acontecendo com o charuto é o que já acontece no vinho há muito tempo. O pessoal se interessa, o mercado de vinhos no Brasil hoje também segue a mesma tendência do charuto, a gente tem vinho do mundo inteiro. Você vai para o Chile, que tem vinhos espetaculares. Você vai numa loja chilena, você vai ter 99% de vinho chileno e alguma coisinha de França, Itália e Portugal. Você vai para a Argentina, excelentes vinhos argentinos, 90% da prateleira, sobra um pouquinho ali de Chile, tem alguma coisa de França e tal. Aqui não, aqui você tem vinho da Nova Zelândia, você tem vinho da Croácia. Então, o consumidor quer saber mais. Então, a gente está num patamar de informação que o cara busca isso. Eu lembro que quando começou, o que você está fumando? Charuto cubano. Ah, beleza. Hoje, eu estou fumando o quê? Estou fumando um charuto da Nicarágua. Que marca? Qual capa? Qual capote? É isso aí. Isso é muito legal porque a gente aprende, todo mundo aprende. Sempre a gente está aprendendo coisas novas e você começa a valorizar mais a sua fumada. Sim, com certeza. A ponto do cara falar assim, não gosto de tal charuto, mas qual o motivo? Eu acho ele um pouco picante. Por quê? Porque o cara usa um tabaco tal que eu acho ele mais... Nos treinamentos que eu ministro e eventos que eu faço, eu costumo passear pelo terroir dos principais países e explicar, num geral, as notas de sabor que tem cada terroir. Porque aí que eu explico para a pessoa, às vezes você não se dá bem com uma nota de pimenta preta. Então, se você for pegar um charuto que tem muito tabaco de esteli, você vai encontrar essa nota de sabor. Você já tem um norte, você fala, pô, esse charuto aqui, ele não vai me agradar porque eu sei que esteli tem a nota de sabor que não me agrada. Isso é um exemplo, né? Então esse conhecimento é bom por isso também, porque às vezes você pode não gostar de um charuto e outra pessoa gosta, mas você sabendo que aquele terroir, o terroir brasileiro que a gente estava falando do Mata Fina aqui, tem um leve amargor residual, já é do DNA do tabaco Mata Fina. Existe, que nem esse daqui, está com amargor praticamente zero, teve um descanso adequado e tudo mais. Mas se você pegar esse charuto aqui com 2, 3 meses de feito, o amargor ele vai estar muito presente. Exatamente. Isso é do tabaco. Então, muitos charutos brasileiros você vai sentir esse amargor, mas você vai ter que entender que o Mata Fina tem isso daí nas notas. Então, o conhecimento ajuda na degustação das pessoas, né? E uma outra coisa também que é interessante, hoje você tem aí os sites dos produtores que eles revelam, alguns não, outros revelam qual a sua composição, sem entregar a quantidade. Sem entregar a quantidade. Tem alguns sites de algumas marcas que você vai lá,
é o charuto da Nicarágua e a capa é de tal região, o capote é Condega e o miolo é Jalapa e você tem um pouquinho de Ometepe. Tem outros que falam assim, olha, o miolo é Nicarágua. Ele não fala... A Davidoff, por exemplo, ela fala até o piso foliar, né? Piloto, viso, a Vale do transparência. Cibal, mas assim, é o que eu sempre falo, não tem, você que é dono de uma marca, não tem como copiar seu charuto, Sim. porque a gente não sabe exatamente qual foi sua colheita, a gente não sabe exatamente o processo de fermentação que você fez, quantas fermentações, por quanto tempo descansou seu charuto, a gente não sabe dessas informações, então não tem como copiar. E eu acho que o charuto, quem vai produzir um charuto não quer copiar de outro, concorda? Eu não vou, por melhor que seja o Davidoff Ouro Branco, eu não vou querer fazer um Davidoff Ouro Branco, eu queria fazer o meu, com o meu DNA. Então, assim, eu acho essa é uma das características que me encanta muito no mercado do charuto. É impossível você copiar. Sim. Tanto que o charuto falso cubano não chega nem perto, muitas vezes, né? Não. E você tem uma outra coisa também, que hoje o mercado está apresentando muitas novidades com relação a formatos. Você vê uma evolução dos cepos aí, que acontece já há um longo período, e hoje dá para dizer, sem sombra de dúvidas, que o formato, vamos dizer assim, que está na moda é um touro. Sim. Tá? Ou até um pouco menor, mas com ring gauge de 54, 56, cima, é a média. Concordo. Quanto tempo vai durar? Não sei. Eu acho que hoje, não sei se você concorda comigo, o formato robusto, o público está enxergando como quase um petit. Mas você concorda? O pessoal está falando, um charuto de fumada rápida, é robusto hoje. Mas eu gosto muito do robusto, tá? Quando eu quero conhecer algum charuto que entrou no mercado, eu acabo sempre comprando ou um Corona ou um robusto, porque aí você realmente vê a qualidade da ligada, do blend. Tá? Mas você tem hoje coisas com um diâmetro cada vez maior. Mas é interessante também você pegar, década de 70, o charuto que estava na moda era o Panatella Larga, o Lanceiros do Fidel Castro. Todo mundo queria fumar aquele charuto. Tá? É um charuto que está voltando. Hoje você vai ver no mercado, a gente tem uma oferta de 7 ou 8 marcas de charutos diferentes que estão oferecendo esse produto. Inclusive tem uma que agora vai ser lançada aí em dezembro, tá? Que vai ter o formato Lanceiros. Sim, estou sabendo. Tá? A gente nem pode falar. Então é interessante isso, da gente ver como é importante, e aí fica a minha dica para você que está vendo esse vídeo, procure a diversidade, não fique só em uma única bitola, Sim, com certeza. numa única origem, só Nicarágua. Dê oportunidade, por quê? Como dizia Zino Davidoff, existe um charuto para cada ocasião e uma ocasião para cada charuto. E como dizia ET Bilu, busquem conhecimento. Eu queria explicar uma coisa para o pessoal que está assistindo. Vocês podem perceber que eu olho para o relógio várias vezes, né? É o meu diretor, tá? Aqui a verba do canal não é das maiores. Tem outros que tem vários diretores, Sim, né? Várias 2, câmeras. 3. Né? Então aqui é o meu diretor, vocês vão ver nos vídeos que eu fico olhando, porque aqui eu estou monitorando se está gravando e o tempo que a gente está fazendo. Mas não é porque eu tô com pressa, não, tá? Não, fala pro pessoal. Na realidade, ele está vendo a audiência, se está aumentando. Né? Estamos em tempo real. Os indicadores, os indicadores. Se a gente está no Trending Topics do Twitter. Aí vocês podem ver aí, ó, de longe dá para ver que aqui a gente está vendo o videozinho, né? Então eu fico monitorando porque aqui no estúdio tá só nós dois. E eu queria saber de você, César, o que você enxerga assim daqui para o futuro, para o mercado do charuto? Você acha que a gente vai continuar crescendo, que vai ter algum momento que vai ter uma queda, porque a gente vê hoje muitas marcas, muitas tabacarias, muita coisa acontecendo no Brasil? E como você enxerga? Você tem uma experiência larga, você já deve ter visto altos e baixos no mercado aí. Como você enxerga isso? Bom, a gente está agora com essa situação do charuto cubano, que não tem, e quando tem, está caro demais. Por uma conta, todo mundo já deve estar a par da situação, mas quem não tiver a par aí, a Habanos, ela agora tem sociedade com um grupo chinês. Sim. E o charuto cubano basicamente está indo para a China. Então, quando você encontra
charutos básicos, quando eu digo básicos, que são ótimos, algum robusto, um Petit Corona, Mille Flair. Com valores altos. Com valores altos, e os outros estão estratosféricos. Sim. Tá? Então o primeiro problema é esse, é você não encontrar, e quando encontra o preço subiu nas alturas. Eu vejo que você vai ter uma migração natural desse mercado para off-Cuba, para Nicarágua, República Dominicana e para charuto nacional. Certo. Tá? Em termos de marcas, eu acho que a gente já tem novidades, sempre são bem-vindas, mas não na velocidade que a gente teve nos últimos anos. Por quê? O mercado, como a gente falou anteriormente, não tem espaço físico para você colocar mais caixas. Tá? Tem que ser uma coisa muito diferenciada, uma coisa de nicho. Tá? E aí vamos ter uma estabilizada, vai ter essa situação. O mercado cubano vai virar literalmente a cereja do bolo, em termos de você encontrar e poder pagar o valor que vai ser pedido. Eu diria que basicamente cubano vai ser aquele charuto que você vai fumar só no final de semana. Então quem fumava cubano 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, pelo preço e pela dificuldade, vai deixar para fumar 1 por semana. Vai suprir essa falta Nicarágua, República Dominicana e Brasil. Eu acho que é uma coisa que é clara para todo mundo, não sou eu que estou dizendo isso, né? O público em geral diz isso. A qualidade de manufatura dos charutos off-Cuba também estão muito superiores aos dos cubanos, né? E vai passar a não justificar o valor alto simplesmente porque o terroir de Cuba é muito bom, como as pessoas acreditam, né? Apesar de o terroir nicaragüense, dominicano, hondurenho também terem suas qualidades, né? Mas eu acho que está sendo uma via de mão dupla. Além de estar com valor alto, além de ter falta, além dos preços terem sido pareados com Hong Kong, porque pelo que eu li, o chinês estava indo na Europa comprando charuto e vendendo na China o dobro do preço. Quando isso foi identificado, eles deixaram o preço nivelado com Hong Kong. Então por isso que teve também esse aumento. E é o que eu escuto, pessoal. É até tema para um próximo vídeo aí, a gente vai falar disso, mas que os charutos cubanos não têm a qualidade de manufatura igual de um Davidoff, de um La Aurora, de um próprio Dannemann. Peca um pouco, charutos travados, capas muito finas. Então eu acho que uma hora aí Cuba vai ter que se mexer, porque o que a gente vê no Brasil realmente tem muita coisa boa, mas tem muita coisa que deixa a desejar de qualidade. E eu não sei de verdade, até você pode me dizer se na Espanha você encontra charutos cubanos com uma qualidade diferente, ou na China propriamente, ou em Cuba, ou se é tudo assim. O que a gente tem com relação à qualidade, concordo com o que você comentou, mas você tem um fator fundamental que, se você partir do pressuposto de escolher um formato único para todos os países, o robusto. Sim. O cubano tem uma coisa que os outros não têm, que é o sabor. A potência dele é diferenciada. Nicarágua, República Dominicana, está num nível médio de sabor. E o nacional, ele é um sabor mais suave e extremamente aromático. Sim. Então aí vai de acordo com o seu gosto. Seu gosto. Então, o que vai acontecer é o seguinte: eu não vou encontrar mais com tanta facilidade um Double Corona cubano, um Toro, um Corona gorda cubano, às vezes até um robusto vai ser difícil. Mas você tem lá um Mille Flair da vida, você tem um Parisiano que vai te dar o quê? O gosto. Sim. Aí é uma questão de você colocar na balança o que você está buscando. É o formato ou é o sabor? Aquilo que ele te deixa. Esse é um ponto que eu acho que vai pesar muito aí no futuro próximo, para ver o que o pessoal, qual caminho vai seguir. Por isso que eu sempre insisto nesse ponto, diversidade é tudo. Sim. É você não colocar literalmente todos os charutos na mesma cesta. Sim, com certeza. Porque a cesta do cubano hoje tá cara pra caramba. Tá caro pra caramba. Mas não deixam de ser bons charutos, né? Tanto pela história e pela tradição do terroir. Foram os precursores. Sim. E tem uma outra coisa que eu faço sempre uma analogia: o charuto cubano versus o champanhe. Você tem outros espumantes maravilhosos pelo mundo, mas quem tem mais história é o champanhe. Você tem charutos de excelente qualidade pelo mundo, mas quem tem mais história
é o cubano. Sim. E quando você está degustando um charuto, batendo papo com outras pessoas, você gosta de contar histórias. E aí quem tem mais histórias? Então, às vezes, até mesmo um produto que é muito bom, não tem muita história para contar. Verdade. Então vamos para o cubano, que tem mais história, vamos para o champanhe, que tem mais história. Mas recomendo, experimente os espumantes aí pelo mundo, tem muita coisa boa aqui no Brasil, qualidade espetacular. São pontos, aí reflexões. Essa questão da história é legal, porque quando eu vou fazer um evento, você faz o trabalho também já há muito mais tempo do que eu com eventos, e é muito legal quando você vai usar um charuto no evento que tem história, porque você tem o que falar. Porque tem muita coisa que, porra, esse charuto tem uma história espetacular, o evento vai ser legal porque tem a história para contar. A bebida é a mesma coisa. E quando não tem muita história, você fica numa coisa muito técnica ali, né? Quando dá para ser técnico. Por exemplo, a gente estava discutindo antes de começar o vídeo, algumas marcas que estão aproveitando o boom aqui e são marcas assim da pessoa ir para Honduras, Nicarágua, visitar um produtor, falar, você tem esse produto aqui? Qual quantidade? Pô, coloca a minha anilha aqui que eu vou criar uma anilha e o cara cria uma história. Não tem problema nenhum, desde que você tenha uma história para contar. Agora, se eu sou convidado para uma apresentação e eu tenho, olha, o charuto vai ser o X, aí eu digo, olha, vai ser meio difícil, porque eu não tenho história para contar. Capote, miolo, fortaleza, e tamanho... E olhe lá. Mas lugar, é feito em qual fábrica? O cara que fala. importa não quer fala. falar pra gente não ir lá pegar o cara, contato. Fica difícil. É verdade. E esse é um mercado que, óbvio, preço e gosto são fundamentais, mas história é tudo. É verdade. Você troca história. O cara, às vezes, compra a marca... porque a gente estava aqui num bate-papo e aí alguém falou tão bem, contou tanta história do charuto Y, que eu vou na tabacaria buscar o charuto Y. É verdade. É muito interessante também, né? O público talvez não tenha esse insight, mas pense em várias marcas de charutos que existem no mundo e cada uma delas tem seu sistema de trabalhar. Por exemplo, a Gurkha não tem plantação nem fábrica, faz em fábrica de terceiros. Néstor Plasencia é um dos maiores vegueiros do mundo. Esse cara vende tabaco para todo mundo. Provavelmente o charuto que você fuma de grandes marcas pode ter algum tabaco que vem das fazendas da Plasencia, que também tem a marca deles, mas eu creio que o negócio forte deles é plantação. E tem boas fábricas somente que compram o tabaco, a matéria-prima em fardo de terceiros. Tem o cara que só tem a plantação. Então, assim, o mercado charuto tem vários modelos de negócio diferentes. Né? Isso que você falou é uma modalidade relativamente nova no mercado, que no mercado de cerveja a gente tem o cervejeiro cigano, que é o cara que tem uma boa receita, uma boa ideia e aluga uma cervejaria, um espaço da cervejaria para fazer a sua cerveja. No mercado de charutos a gente tem aí também o charuteiro cigano. E você falou muito bem ali, o Gurkha, o outro é o Fratello. O Omar de Frias é uma história muito interessante. A história dele é legal. Era um cara que trabalhava na NASA e ele resolveu que ele queria ter a marca de charutos dele. E aí ele buscou na Nicarágua, Jorge de Nicarágua, na República Dominicana, La Aurora, e ele foi lá e ele desenvolveu o blend, e ele criou coisas novas, e ele é um cara que é a cara da marca. Sim. Só aí, olha a quantidade de história. Tem história. E é uma marca que eu exatamente a data, não sei, mas é uma marca de menos de 10 anos. Então mostra que não é só a tradição 1845, 1810. O que importa é o conjunto da obra. E o importante é deixar claro, que eu até estava comentando com um amigo isso ontem, no charuto a gente tem marcas novas, marcas antigas. Todos esses tipos de modelos de negócio que eu comentei aqui. E nenhuma dessas histórias desabona o charuto. O meu charuto é feito numa fábrica boutique, só tem 12 torcedoras. Bom charuto. O meu charuto é feito na maior fábrica de charutos do mundo, que é a General Cigar ou a Tabacaleira de Garcia, faz ótimos charutos também. A fábrica lá, não sei aonde, que faz o meu charuto, pode ser um ótimo charuto também. Então não é isso que manda na qualidade de sabor, aroma, construção do charuto. Se o cara tem fábrica, tem plantação, se não tem. Agora, obviamente, as grandes potências
tem da semente ao charuto, são as maiores potências, né? Que o cara tem plantação, compra tabaco de fora, tem torcedoras, tem master blender. Isso daí vão ser as grandes potências que inclusive vão viabilizar o negócio desses terceiros aí. Exatamente. Você tem aí toda a tradição, tem marcas que a gente conhece que colocam produtos novos no mercado e eles conseguem vender essa nova marca baseada na tradição de marcas mais antigas que eles têm no portfólio. Isso da Fratella é interessante. Fala, pô, meu charuto é feito na Aurora. Exatamente. Então você já fala, pô, então a Aurora não vai fazer qualquer coisa, né? Sim. Bom, César, quero agradecer sua presença. Espero que a gente grave novos vídeos. Em breve vamos ter outro vídeo aí com um tema bem legal. Sim. Quero agradecer a presença de todos vocês. Quer deixar um recado? Não, continuem buscando conhecimento, acho que é fundamental, é muito legal você ter o teu canal. Eu já sou mais de uma linha de pesquisa, de texto, etc. e tal. Costumo dizer que cada um canta no seu tom. Claro, tá? Vou deixar seu site aqui embaixo. Você tem aí, é importante, a gente tem outras pessoas que estão fazendo um trabalho muito legal. Busque informação, quanto mais informação você tiver, melhor. É uma coisa que eu, quando comecei, não tive. Sim. Então, demorou um bom tempo para eu conseguir ter o start. Hoje você consegue acessar vários canais, vários sites e ter essa informação de imediato. E a dica final experimente tabacos diferentes para você sempre ter possibilidades. Maravilha. Obrigado, César. Pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o joinha. Obrigado pela presença de todos. Até a próxima. Um abraço.